Obrigado, Netflix, porque Mestres do Universo é uma volta no tempo em uma nostalgia muito gostosa que exatamente emociona a gente demais por esse motivo. Hoje nós vamos falar do novo que relembra o passado e que conquista a gente exatamente por conta de fazer a gente viajar no tempo e lembrar de tudo aquilo que a gente adorava quando era criança. Mas por que será que Salvando Eternia não conquistou toda a crítica, todo o público? É exatamente isso que a gente vai descobrir nessa resenha de hoje, depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de He-Man, ou melhor, Mestres do Universo Salvando Eternia. Eu tenho a força! Mas antes, vocês já sabem, né? A gente vai pedir pra você pra deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque a gente tem trazido muito conteúdo bacana pra vocês, como Salvando Eternia, que é uma série top, nova, que relembra o passado, e pra vocês também se inscreverem aqui no Séries em Série. Toda quarta, sexta, domingo, vídeos novos pra vocês, com uma frequência de dar inveja, hein? Mas vamos lá falar de sinopse de Mestres do Universo Salvando Eternia. Na série, a gente tem o retorno do He-Man, do pacato, do mentor, do corpo, de todos os guardiões de Grayskull que continuam na luta contra a Legião do Esqueleto. Esqueleto, Maligna, Homem-Fera, todos da Montanha da Serpente. Ou seja, essa briga permanece 35 anos depois e que a gente relembra muito bem como era no passado. Só que, em uma dessas batalhas, acontece uma fratura. Algo que vai mexer demais com o reino para sempre. E caberá a Teela a solucionar o mistério da Espada do Poder e também resgatar a espada para que ela consiga restaurar todo o poder do universo. E na corrida contra o tempo, Teela vai conseguir realmente solucionar todos os mistérios que estão guardados dentro dos segredos de Grayskull. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, para a gente falar dessa série, a gente precisa deixar claro que todo o roteiro, toda a história não foi montada para o He-Man em si, e sim com uma volta, ou seja, com um direcionamento total para a história da Espada do Poder. Sim, a gente sabe que He-Man é o centro ali de Eternia, né? Já que ele é um dos campeões escolhidos para levar essa espada. Ou seja, a história não deixa de mencionar He-Man a todo momento em relação a ele ser um desses guerreiros que leva a espada, que são chamados dos campeões. Mas a gente precisa saber que toda a história é em relação à criação da trama ali do roteiro em cima da Espada do Poder, e que essa aventura ela recai totalmente aos ombros da Teela. Ou seja, já é uma visão completamente diferente do He-Man que a gente tinha lá do passado. Então, se você vai e na expectativa de assistir toda uma história, toda uma trama em cima do He-Man, como era romantizado lá no passado, saiba que não vai ser feito dessa forma. Toda a história é central na Espada do Poder, com a Teela sendo essa protagonista que vai desenrolar todos os segredos que ela precisa descobrir. Eu não vou entrar em spoiler, mas saiba que a trama está totalmente ligado à aventura da Teela e completamente descartado todas as aventuras em relação ao He-Man. E é aí que a gente entra nesse roteiro, nessa história. Para quando a gente vai falar disso, a gente sabe que a história se torna um pouco mais explicativa do que era lá no passado, simplesmente enxergar o He-Man que se defende em relação ao esqueleto. Agora não, existe toda uma explicação sobre essa história
inclusive da Espada do Poder, de Grayskull, que vai fazer te prender em uma série de 5 capítulos. Ou seja, existe um roteiro muito mais bem estruturado do que era lá no passado. E por conta dessa explicação, toda aquela ação que a gente tinha lá no passado não vem de imediato para essa série, porque ela explica, ela entra em detalhes em relação ao Castelo de Grayskull, aos campeões, à espada, ao próprio esqueleto, ou seja, ela explica muito mais em relação à história em si, à cultura lá de Eternia, do que simplesmente a ação da briga. Então, se você chegou pensando que ia ter toda aquela briga, He-Man, esqueleto, não vai ter. Até existe toda uma ação, uma aventura em cima dessa Espada do Poder, mas que ela é totalmente dramatizada de outra forma. E é aí que as polêmicas começam a acontecer, porque se você vem totalmente focado no aguardo de ter toda essa ação, essa vai ser uma série que vai acabar não te empreendendo. Mesmo sendo uma série curta, com 5 episódios, mesmo sendo uma série desenho, realmente são 20 e poucos minutos, mesmo sendo uma série pequena, ela não vai te prender, porque você não vai com a expectativa de toda a ação. Agora, se você for com a mente aberta, pensando em entender coisas que aconteciam lá na história do passado do He-Man e que hoje estão sendo esclarecidas dentro da nossa cabeça, vai ser uma história que vai te engrandecer em muito. Então o He-Man já começa a causar essa polêmica exatamente por esse motivo. Por quê? As pessoas estão acostumadas a ver uma história como era a do passado e passam a ter essa visão mais do que foi aquela história, explicando mais do que tendo toda a ação. Até a história de Grayskull, como que chegou naquele castelo de Grayskull com exatamente a caveira ali, Skull, né? E o que envolve todos os segredos que estão dentro daquele castelo que a gente nunca soube, porque a feiticeira estava sempre ali protegendo aquilo e o esqueleto sempre quis tomar isso do He-Man. Toda essa história é explicada aqui dentro dessa série. Ou seja, todas aquelas dúvidas que a gente tinha lá do passado estão sendo esclarecidas. Então isso faz com que seja uma conquista muito grande que He-Man traz pra gente. E aí a gente chega no final da série, que é muito rápido, chega ali no 5º episódio, e a gente tem um final que tudo desenrola da forma como era no passado, com o desenrolar da história em relação a um fechamento perfeito, com o bem vencendo o mal, e é exatamente nesse momento que uma reviravolta muito grande acontece. Eu não vou poder entrar em spoiler aqui para falar para vocês sobre o que aconteceu, mas saibam que todo aquele romantismo lá do passado em relação ao drama que o He-Man existia, hoje é um pouco diferente. Está sendo trazido para uma realidade mais atual, mais infanto-juvenil, que a galera hoje gosta de assistir. E aí, toda essa reviravolta faz com que a gente fique totalmente focado com o que pode acontecer e com o que pode vir para uma possível 2ª temporada, que já está confirmada pela Netflix. Ou seja, a gente vai ter uma 2ª temporada com uma continuação da história que se desenrolou, que fechou de um jeito bem surpreendente. E são por todos esses pontos que Mestres do Universo Salvando Eternia recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, uma série que vai te fazer voltar ao passado num desenho muito gostoso de assistir, mas que traz toda uma roupagem para os dias de hoje. Ou seja, traz uma volta à originalidade, mas trazendo aquilo que os dias de hoje pede pra gente. Conseguiram fazer uma miscelânea muito perfeita que vai conquistar a todos os públicos. E é exatamente isso que essa série pretende fazer, conquistar quem eram os antigos fãs de He-Man e os novos, porque os infantos juvenis de hoje, a galera infantil que curte um desenho, não tem o foco total como era lá no passado. Se você for mostrar um desenho lá do passado pra galera de hoje em dia, uma grande maioria não vai curtir. E aí
existe todo esse processo de trazer algo que é lá do passado para hoje em dia, que pode ser um tiro no pé, mas que pode ser também um tiro certo. Mas para isso você precisa equilibrar tudo que você está fazendo. O que eu estou trazendo do passado, uma originalidade lá do passado, mas com toda uma roupagem daquilo que é o de hoje em dia. E He-Man consegue trazer isso pra gente. Algumas pessoas não vão curtir, porque queriam aquele He-Man lá do passado. Mas outras vão curtir, porque muita história acaba sendo esclarecida. E o Séries em Série traz exatamente isso pra você, dizendo inclusive que He-Man é uma série que não pode ficar de fora da sua lista de forma alguma, mesmo você sendo um fã do passado, mesmo você sendo um fã do presente. E outro ponto que a gente precisa só deixar claro aqui para finalizar é que Mestres do Universo consegue fazer, inclusive, o pensamento nessa miscelânea de trazer o passado para o presente, trazendo uma tecnologia nova de desenho nessa produção, ou seja, os desenhos jamais para os dias de hoje, mas trazendo todas as características do He-Man lá do passado. Aquelas viradas mais duras, desenhos mais grotescos, o He-Man grandalhão, enquanto o Adam é fininho, os outros são menores. Ou seja, ele traz todas as características e referências ao He-Man do passado, mas com toda a tecnologia do He-Man, que pode ser o de hoje. E traz a Teela ali de frente como sendo uma protagonista, uma mulher de protagonista, nada mais atual para os dias de hoje. Agora o Séries em Série quer ouvir você. Você curtiu o He-Man? Curtiu essa nova roupagem que He-Man trouxe pra gente? Na verdade, Mestres do Universo trouxe pra gente? É porque todo mundo tá chamando de He-Man, né, gente? Então comenta aqui pra gente tudo que vocês acharam a respeito dessa série, que traz pra gente a nostalgia lá do passado, mas que coloca a gente nessa tecnologia do futuro. Então comenta aqui, troca bastante com a gente tudo que vocês acharam a respeito do novo He-Man, de Mestres do Universo. Sabendo que teremos essa segunda temporada já confirmada pela Netflix, ou seja, o hype tá alto e já conquistou bastante a crítica e o público. Não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque se você chegou até aqui é porque você curtiu bastante, e também de se inscrever aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente traz dicas maravilhosas para você colocar na sua lista de séries e filmes, inclusive um deles pode ser esse aqui, ó. Vai lá assistir esse vídeo aqui, porque pode ser uma dica top para você colocar na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!